Desde antes da pós, para ser bem sincero, para mim, o ensino precisa ser assim, colocar o estudante como centro do processo de ensino. Mas após me deu uma luz maior, me deu mais possibilidades, me abriu novos horizontes de trazer para a sala de aula, ou melhor, de levar para a sala de aula tudo aquilo que eu estava aprendendo no conteúdo, nas aulas com os professores, com os tutores, mas de uma forma muito mais além do que eu imaginava, na verdade. Porque colocar tudo aquilo na prática foi, para mim, sensacional. Ainda mais envolvendo tantas tecnologias que, apesar de eu ser uma pessoa um pouco mais jovem, eu não utilizava tanto assim. Para mim, eu tinha uma dificuldade muito grande de envolver tecnologia com as crianças pequenas. E após me abriu essa possibilidade de entender que eles, com certeza, vão conseguir fazer muito mais do que a gente, na verdade, pensa que consiga. Principalmente a questão tecnológica. Esse ano eu trabalhei durante todo o ano, todos os meus trabalhos, eu tentei colocar o máximo possível de sustentabilidade, que é uma temática que eu acho muito importante para estar trabalhando, né, nesse mundo globalizado que nós estamos, e eu coloquei em todos os trabalhos algo relacionado à tecnologia no trabalho, especialmente podcast. Foi um dos trabalhos que eu mais gostei, que eu senti que as crianças gostaram mais de poder fazer parte do podcast, onde eles discutiram comigo, participando, ajudando a montar os roteiros com a ajuda de inteligências artificiais. E tudo isso foi graças à pós-graduação, porque eu já tinha um conhecimento de que era interessante colocar na mão dos estudantes o processo de ensino, para eles serem protagonistas, mas com a pós-graduação isso ficou realmente mais tangível, né? Ainda mais usando as tecnologias que eu aprendi. A mudança pedagógica que eu pude perceber muito claramente foi, de fato, usar essa tecnologia, como você mesmo disse, com intencionalidade. Não bastava eu ter a tecnologia na minha mão, um celular, um smartphone, se eu não utilizar aquele smartphone na sala de aula de uma forma produtiva. E isso foi muito possível graças aos cursos, também não só às disciplinas da própria pós, mas também os cursos extras, né, que são as Page Tech, se não me engano o nome, que também deram bastante suporte para eu também estar conseguindo entender mais de tecnologias para usá-las com a intenção pedagógica na sala de aula. Eu confesso que no começo eu fiquei um pouco assustado, porque eu achei que era bastante conteúdo, né? Mas foi passando o decorrer do tempo, dos meses, das aulas, eu fui vendo que todo aquele conteúdo que era realmente poderia ser visto como algo cansativo, mas quando eu colocava em prática era algo muito mais simples do que eu pensava. E realmente foi um grande facilitador. Tanto que os trabalhos que eu pude entregar, todos eles eu entreguei antes do prazo, porque eu já tinha dentro do meu planejamento didático, pensado o meu planejamento pensando também na pós-graduação. Então, assim, eu não precisei correr com o conteúdo, não precisei me estressar com esse planejamento, porque eu sempre já tive a consciência, desde lá do começo, que eu precisava entender que era para os dois andarem juntos. Não só a pós, mas também o meu trabalho enquanto professor. Então, como eu percebi isso rápido, então eu não senti tanto isso. Claro que lá no começo deu um saculejo, mas eu botei o pé no freio, pensei, raciocinei e vi que, de fato, seria um facilitador, mas para que eu percebesse isso, eu realmente precisei respirar, relaxar, para entender, colocar na minha cabeça de que seria muito tranquilo se eu levasse isso com mais leveza também. O bingo, para mim, sempre foi uma ferramenta. Para eu, que sou um professor alfabetizador, eu preciso usar muito de metodologias que envolvem a ludicidade. Então, o jogo sempre esteve presente nas minhas aulas. Mas com a disciplina de gamificação, eu pude ver que eu poderia ir muito mais além. E que as crianças, né, eles iriam ficar ainda mais encantados com essa dinâmica. Então, foi muito interessante, desde o começo, quando eu vi essa disciplina, eu vi que realmente daria muito certo para trabalhar com os meus meninos, porque eu, durante o ano, trabalhei com vários tipos de jogos. Desde um bingo de multiplicação, bingo de palavras, bingo de frases, enfim, foi diversos tipos de bingo, que é um trabalho que a gente percebe que eles gostam, né, porque a gente tem aquele negócio de dar um docinho para quem ganhar, né? Então, eles ficam bastante contentes. Mas, com toda certeza, foi assim, excepcional. Foi um trabalho, um dos mais leves para mim, assim, para ser bem sincero. Porque era algo que eu já tinha na minha prática, que eu aperfeiçoei com as aulas do professor.
Quando eu iniciei a pós, iniciei ela no ano passado ainda, né? Foi ali mês de setembro, outubro, mais ou menos, era uma outra turma. E esse ano eu trabalhei o ano inteirinho após todas as disciplinas trabalhando com eles, e eu pude perceber, não só dos estudantes, mas também dos pais. Tive a reunião final semana passada, os pais me agradeceram muito pelo trabalho, falaram que foi um trabalho muito dinâmico, onde as crianças sempre chegavam em casa comentando sobre as aulas serem mais divertidas, mais práticas. Isso realmente fez muita diferença. Eu tenho certeza que para os próximos anos, as próximas turmas que eu tiver a oportunidade de lecionar, vai ser com a mesma pegada, e eu tenho certeza que vai ser só gratificação no final mesmo, porque vai ser muito gratificante entender e olhar nos olhinhos dele aquele brilhinho assim de que deixei saudade, que eu marquei, sabe? Isso é muito legal. E isso ficou ainda mais evidente com o podcast. O podcast foi onde eles mais participaram, mesmo porque eu fiz do podcast o meu projeto integrador. Então, eu cheguei a gravar com os meus alunos 4 episódios, queria ter gravado mais, mas não deu tempo, né? E eles tiveram muita participação, eles ficavam muito empolgados. Quando eu falava, gente, vamos sentar hoje para a gente pensar no podcast, era uma festa na sala, porque era o dia que eu levava o computador, que eu usava o celular para pesquisar na internet, também usar a inteligência artificial para a gente pensar no roteiro que ficasse adequado para a linguagem deles. Então, realmente, eu sei que eles vão sair mais independentes, mais empreendedores e entendendo que eles são mais do que eficientes, eles são essenciais para que a sociedade mude também, né? Porque a gente, enquanto professor, enquanto educador, a gente não educa só na sala de aula, a gente educa também para a vida. E com esse podcast, eu tenho certeza absoluta que a meta foi alcançada. E o podcast que chama Pode Sustentar. Quando eu levei a ideia para a escola, para a gestão, eles ficaram muito entusiasmados, porque era algo que eles já queriam implementar na escola no sentido de trabalhar a sustentabilidade, né? E quando eu levei para eles a ideia de fazer um podcast onde as crianças seriam os protagonistas, eu fui super apoiado, e então foi muito legal, porque quando se tem a gestão do seu lado te apoiando, realmente ainda melhor, com certeza, né? Foram gravados 4 episódios nessa primeira temporada, sempre ligados ao tema de sustentabilidade. Gravamos sobre consumo consciente, sobre poluição, sobre a situação das queimadas também. E em todos esses episódios, as crianças, elas que realmente participavam. Eu estava ali como mediador, né, dando direcionamento para eles, perguntando para eles, eles sempre estavam respondendo. Mas antes de responder, tinha toda uma pesquisa, não era só chegar lá, fulaninho, o que é sustentabilidade? Não, a gente sentava antes, conversava, pesquisava, eu enviava o material para que eles pudessem estudar em casa também, né, para ter um conhecimento maior, para poder falar com mais propriedade, e foi realmente, assim, maravilhoso, tanto que a escola que eu atuo, eles falam, José, já se prepara para a segunda temporada, para a terceira, para a quarta, porque realmente eles gostaram tanto que na culminância, né, que nós temos um projeto de leitura da escola que se chama Construindo para um Mundo Melhor, onde a gente desenvolve trabalhos relacionados à literatura, à escrita, e gostaram tanto do podcast que ele foi transmitido durante todo a festa de culminância, né, os episódios, para que toda a comunidade escolar pudesse ter conhecimento dele também. E essa era a minha intenção desde o começo. Eu não queria que ficasse só dentro dos muros da escola. Eu queria que ultrapassasse os muros, que as crianças se sentissem importantes e que levassem a mensagem adiante. E foi o que eu percebi que fizeram bastante. Tanto que sempre chegavam numa roda de conversa que a gente fazia, né, quando a gente estava falando sobre o podcast. Ah, tio, fulano lá em casa não estava desligando a água do chuveiro, eu mandei desligar. Fulano estava deixando a luz acesa, eu falei, não precisa deixar a luz acesa, porque está gastando energia. Então, foram vários trabalhos durante o ano sobre sustentabilidade. O podcast foi um deles, mas eu também fiz reaproveitamento de materiais, fiz com eles oficinas de brinquedo, fiz com eles oficinas de cartazes para a gente colocar na escola. Foram, assim, diversos trabalhos, sempre ligados, esse daí mesmo, sempre ligado à sustentabilidade. Bom, a pós-graduação do Sebrae, em parceria com a Secretaria de Educação, ela realmente foi bastante enriquecedora, trouxe para mim bastante conhecimento.
eu pude amadurecer muita coisa que eu pensava, que eu sonhava e que eu achava que não era possível realizar. E eu vi que era possível de realizar de uma forma muito mais simples do que eu pensava, com pouco recurso, que é o mais importante. Nós somos professores de ensino público, nós sabemos da responsabilidade que nós temos social, de compreender, de entender que não é toda criança que tem condição de ter acesso à internet, que tem condição de acessar um smartphone. E quando a pós me trouxe essa possibilidade de utilizar até de forma desplugada a tecnologia, foi fantástico. Então, assim, eu realmente só tenho agradecimentos à pós-graduação do Sebrae, essa parceria que realmente deu certo. E eu espero que ela continue para que ela possa gerar ainda mais frutos nos próximos anos, com mais professores, que atinja ainda mais estudantes, mais famílias, e que possa ser um trabalho aí revolucionário.